Olá, meu nome é Yara Aguiar e sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Por aqui, a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. Mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Você conhece alguém que ao se levantar parece um robô? Fica fazendo um barulho que parece crack, crack. Tem as articulações assim meio deformadas? Vamos lá, gente. Presta atenção nesse vídeo que você vai fazer o diagnóstico de alguém para osteoartrite, antigamente chamada osteoartrose. Mas antes de começar, eu quero pedir para você já mandar esse vídeo para alguém, para o grupo de família, porque eu tenho certeza que vocês vão ter informações de qualidade aqui hoje. E para falar desse assunto, eu convidei a doutora Núbia Goulart, que é minha companheira de empreendedorismo médico do grupo Consultório Líder, Amor à Primeira Vista. A doutora Núbia Goulart, que ela é médica formada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência em reumatologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vinda, doutora Núbia. Obrigada. Olá, doutora Yara, um prazer estar aqui no seu canal. Vamos lá, Núbia, vamos falar. Mais uma vez, eu sempre entregando aqui a minha idade, não é mais osteoartrose, é osteoartrite. Será que é uma doença de velhinhos? Espera aí que a gente vai responder essa pergunta. Acompanha esse vídeo aí até o final. No Brasil, também por dados, né, estima-se que essa osteoartrite afete 15 milhões de pessoas. É muita gente, né? No geral, vai afetar as pessoas acima de 50 anos. Porém, pode ocorrer em qualquer idade. E você sabe qual é o principal fator de risco para acontecer isso? Espera aí que ela vai responder. Mas antes, vamos começar respondendo. O que é a artrose? E afinal, Núbia, ela é uma doença só de velhinhos? Então, ela não é só uma doença só de velhinhos, ela é uma doença de jovens também, principalmente hoje com sedentarismo, obesidade, cada dia que passa a articulação ela tem sido mais usada no nosso dia a dia e com isso tem um desgaste articular, né? Uhum. Aí o paciente tem um quadro de osteoartrite. Perfeito. E o que define a osteoartrite? Na verdade, a osteoartrite é a artrite mais frequente que tem no nosso dia a dia. Ela antigamente ela é chamada de artrose, mas quando viu que tem um processo inflamatório associado, ela mudou o nome para um quadro de osteoartrite. Uhum. É aquele paciente que sente dor ao levantar, que tem uma rigidez articular, que tem uma diminuição da mobilidade, às vezes até o crack-crack que você falou no início, principalmente em joelhos, às vezes a gente escuta na mão, mas é mais comum em joelhos esse crack-crack. Entendi. E então ela é uma doença inflamatória, mas ela é uma doença inerente ao envelhecimento? Não, ela não é inerente ao envelhecimento. Claro que nós observamos, principalmente em pessoas acima de 50 anos, porque tem decorrência do uso da articulação, porque a articulação ela já vai sendo desgastada com os anos, e aí tem o sobrepeso e o sedentarismo que nós falamos. Mas o jovem, por exemplo, quem já fez uma cirurgia, ela pode ter uma osteoartrite secundária ao processo cirúrgico. Uhum. Quem teve um trauma, a mesma coisa. Quem tem uma própria artrite reumatoide, pode ter um quadro de artrite reumatoide, uma osteoartrite secundária ali, aquele desgaste da artrite reumatoide. E isso que você chama de desgaste, explica aí para o pessoal o que é. Porque normalmente um osso ela é juntinho do outro e tem ali um tecido, né, que separa os dois. E esse desgaste que você se refere a esse tecido? Explica aí um pouquinho isso. Então, na verdade, a articulação que eu explico para os pacientes, nós temos o osso e no meio ela tem a cartilagem. Aqui em volta existem vários outros tendões, ligamentos, menisco, a questão do joelho. Então, a lesão da osteoartrite ela é em toda a articulação. Envolve tudo, não só a cartilagem, mas o osso, o tendão, músculo, menisco. Por isso que ela é considerada uma doença, uma artrite, osteoartrite, que ela engloba toda a articulação. Perfeito. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa osteoartrite? A gente já falou, né, do processo de envelhecimento por uso, mas quais são os outros principais fatores de risco? Temos a genética. Mais uma vez? Mais uma vez a genética está aí. Para mostrar pra gente que nós temos que cuidar ainda mais. Uhum. A obesidade é importantíssima, porque você vai aumentar a carga na articulação, principalmente quando tem membros inferiores, quadril, joelho, pé. E trauma.
Principalmente essas. Perfeito. E aquilo que eu falei no início, né? Quais são um dos principais fatores de risco? A obesidade, né? Que é causando essa sobrecarga, né? Em cima dessa articulação, né? Sim. Ali é o sedentarismo, que está envolvido a alimentação, que, aliás, é fator de risco para várias outras doenças, assim como a osteoartrite. E quais são as principais articulações afetadas, no caso da osteoartrite? Aí a gente entra mão, principalmente mulheres, mão e joelho. Mais quadril, pé, coluna, muito comum, coluna cervical e coluna lombar. Porque isso é a parte da coluna que a gente mais movimenta, né? Cervical e lombar. A dorsal, ela fica ali mais quietinha. Então, basicamente, mãos, quadris, joelhos, pés, coluna. Perfeito. E hoje em dia, até uma curiosidade aqui que me surgiu, com o surgimento, né, desse trabalho de computador, de celular, existe alguma coisa relacionada a isso, principalmente dessa articulação aqui da cervical, das mãos? Perfeito. Hoje em dia, muito, principalmente da cervical, porque as pessoas ficam o tempo todo no celular, né? Uhum. E mão, aqui, ó, essa articulação que a gente dá o nome de risartrose, que é onde é acometida celular, que você fica digitando, ou muito em mulheres também, que fazem serviço doméstico, dia a dia, dependendo da profissão, massagista. Uhum. Então, é sensacional a sua pergunta. Isso. Acaba observando um aumento e é um diagnóstico diferencial até de hérnia, né? Também, Sim. porque muitas vezes a pessoa fala que tá com dor aqui em relação à cervical e pode ser um diagnóstico, na verdade, de osteoartrite. E outra coisa importantíssima, doutora Yara, porque às vezes o paciente tem dor na cervical e a dor não está relacionada à osteoartrite, e sim a dor muscular, que a gente entra em outra situação que é a síndrome miofascial. Então, nem sempre a dor é do quadro da osteoartrite. Perfeito. Tem que ter uma avaliação mais pormenorizada, né? E aí, quais são? Você já citou um pouquinho no início, mas quais são os principais sintomas, né, dessa osteoartrite e como ela impacta ali a qualidade de vida do dia a dia do paciente? Os principais sintomas é a dor e a rigidez, mas pode ter inchaço também, pode ter líquido dentro da articulação, aquela que a gente já escutou falar, fulano tem líquido no joelho, tem água no joelho. Pode estar relacionado sim com a osteoartrite. O impacto é social e laboral. Às vezes o paciente não consegue sair porque ele tem dor no joelho, não consegue subir uma escada, por exemplo, ou às vezes sentar, levantar do sofá, não consegue trabalhar, entendeu? Então é importantíssimo o tratamento. E isso leva a uma bola de neve, né? Porque começa com uma limitação física, que isso faz com que ele fique algumas vezes mais ansioso, mais estressado, come mais, não faz atividade física, engorda, aumenta as outras doenças que estão relacionadas aos hábitos também, né? De pressão alta, de diabetes, de doença cardiovascular, enfim, é uma bola de neve. Sim. Faz parte, mais uma vez, né? Você cuida da saúde como um todo, não é uma doença isoladamente. E esse diagnóstico, Núbia, como que ele é feito? Você precisa, qual é o papel aí das radiografias, dos raios-x? É preciso necessariamente desses exames complementares? A princípio, não. O diagnóstico, novamente, gente, vem de uma história clínica bem feita e um exame físico. Claro, para a gente mostrar para o paciente, para ele entender o processo ali, pedimos sim um raio-x de mão, às vezes uma tomografia, mas o diagnóstico é clínico. Perfeito. É mais para diagnóstico diferencial. Isso. E uma outra coisa também, como você citou, que é rigidez, dor, inchaço nas articulações. E como que, aqui para a clínica, né, que passou, que foi lá atrás, esse diagnóstico, por exemplo, de outras causas de osteoartrite infecciosa, por exemplo, né, como que é feito isso? Explica um pouquinho, porque algumas vezes pode ser uniarticular, né? Normalmente vai ser assim. Como que é feito isso? Pode acontecer. Além da dor, da rigidez, tem as deformidades também, que algumas deformidades são bem características da osteoartrite. Mas fazendo diagnóstico diferencial com a artrite séptica, o joelho, por exemplo, que é principalmente quando é uma articulação monoarticular, ele fica muito inchado. Ele tem uma vermelhidão, entendeu? Pode ser um quadro de osteoartrite? Pode, mas é raro acontecer isso. Na dúvida, você faz a punção, você faz uma artrocentese, tira líquido e para análise para ver se realmente é só um quadro de osteoartrite ou se tem uma artrite séptica associada. E a artrite séptica aqui que a gente está dizendo, gente, é uma infecção, né, causada por algum germe ali que causou essa proliferação. Isso. E aí você vai precisar de um tratamento específico para combater essa infecção.
né? Que é diferente do diagnóstico ali da... Mas predispõe, por exemplo, quem tem osteoartrose predispõe a alguma infecção, essas osteoartrites ou não? Osteoartrites infecciosas ou não? Não tem como a gente provar. Claro que quando tem uma articulação já doente, né, adoecida, que é o caso da osteoartrite, ela já não tem ali a sua qualidade, vamos dizer, da sua resposta imune. Então, Da às proteção, vezes fica né? isso, mais fácil de ter um quadro de artrite séptica. Mas não é tão vinculado, quem tem uma artrose, uma osteoartrite, vai ter uma artrite séptica, não. Entendi. E, normalmente, essa osteoartrite, ela tem essa deformidade, ela volta, tem uma cura, né? Posso dizer assim ou não? De novo, não tem cura. Essa deformidade, ela não vai voltar. Ela é irreversível. Uma vez deformada, ela vai ficar para sempre deformada. Sim. E como que é possível ali deter essa progressão dessa deformidade? Aí entramos novamente. Exercício físico, controle do peso. Quando tem alteração na mão, uma osteoartrite de mão, normalmente eu gosto de encaminhar para uma terapeuta ocupacional. O uso de órtese ajuda a melhorar a mobilidade, diminuir o dano articular, uso de bengala. Tudo isso a gente pode prevenir para que não instale um quadro tão deformante. Entendi. E em relação à linha de tratamento, porque você vai ter um tratamento para alívio de sintomas, né, em si, e você vai ter um tratamento para diminuição da progressão da doença mais a longo prazo, né? Como que é feito qual é a diferença entre esses dois tratamentos? No alívio do sintoma, nós podemos usar os analgésicos simples, paracetamol, dipirona. Fora eles usam muito paracetamol, aqui no Brasil a gente usa dipirona. Local, anti-inflamatório local, tá? Como gel, spray, gelo, dependendo do paciente. Tem paciente que prefere o gelo, tem pacientes que prefere o quente. Isso é muito importante, que às vezes no consultório perguntam, doutora, bota o gelo ou o calor? O que for melhor para você? Entendi. Não existe algo... Não existe nada que a gente fala, usa o calor ou usa o gelo que vai ser melhor. Depende, é individualizado. O paciente que vai falar que para ele é melhor calor ou frio. Entendi. E qual é o papel desses condroprotetores, né? Existe algum benefício? Se usa isso na prática? Porque aqui, mais uma vez, né? Existem coisas que as pessoas falam que comprovadamente eu vou usar isso porque vai ajudar. E outras coisas que não faz nem malefício, nem benefício, e outras coisas que vão prejudicar. Qual é o papel desses condroprotetores hoje em dia? Nossa, se a gente descobrisse, ia ser bom. Novamente, a pergunta de $1 milhão. Na verdade, é difícil a gente comprovar uma eficácia dessas medicações. E o que mostra nos estudos é uma analgesia, a melhora da dor. Uhum. Então, assim, para reduzir o uso do anti-inflamatório, aí nós temos citanome aqui, que a gente não tem nenhum conflito de interesse. Glicosamina com condroitina, hoje em dia já tem um motor, que é o derivado da curcumina, que tá todo mundo falando, que é o parente do açafrão. Existem vários outros, o colágeno tipo 2, mas não tem ainda estabelecido que você vai usar e vai reduzir a progressão da doença, ou vai aumentar a espessura da sua cartilagem, por exemplo. A ideia é tentar aliviar a dor com a redução do uso do anti-inflamatório, né? Pelo menos poupar o uso do anti-inflamatório. Mas, na questão da dor, também uma coisa muito importante, que já foi mostrado, que a osteoartrite, ela tem um componente de uma sensibilização central da dor. Então, a gente puxa o gancho da fibromialgia, que nós usamos alguns medicamentos, que a doença tem também uma sensibilização central, e nós usamos para os pacientes que têm osteoartrite, remédio da classe da psiquiatria com a tentativa de aliviar a dor. Perfeito. Mas então, só assim, para fechar também esse papel dos condroprotetores, mas, por exemplo, se a pessoa não tem sintomas, você vai utilizar para diminuir a progressão? Se ela está bem controlada dos sintomas ou não? Se ela está assintomática, normalmente a gente não prescreve. É mais como... E se ela tem sintoma, geralmente no consultório eu oriento quais são os benefícios que o remédio pode ter. Porque, igual você falou, normalmente o paciente tem várias outras comorbidades, hipertenso, diabético, então ele já usa um monte de medicamento, entendeu? E aí se ele opta, não, Nubia, eu quero usar, eu prescrevo, e a gente avalia. Aí o paciente retorna e fala assim, nossa, achei que melhorou minha dor, melhorou minha rigidez. Fala, então, vamos manter, continua tomando a medicação. Perfeito, porque às vezes o paciente ele é aquele polifarmácia, né? Então tem algumas coisas que são fundamentais que ele usa e outras coisas que não tanto. Então a gente tem que fazer essa balança, tem que ter um equilíbrio, né? Para aumentar a aderência até do paciente pelo número de comprimidos que ele vai usar, né? Sim. Você tem... Qual é o papel, né? Você já citou aí um pouco no início. Qual é o papel do exercício físico aí nesse tratamento? O exercício físico, ele tem um papel de, primeiro, analgesia.
ele vai ajudar na dor. Ele tem que fazer exercício de ganho de massa muscular para estabilizar a articulação e diminuir a carga em cima da articulação. Então, existem alguns exercícios, por exemplo, se você tem um quadro de uma osteoartrite de joelho, um quadro grave, você não vai mandar o paciente correr, porque ele não vai dar conta. Então, aquele exercício dentro da água, a hidroginástica, ele vai ganhar massa muscular e vai ganhar mobilidade. Então, se ele gosta e tem condição, é um exercício muito bom. Mas o resto você pode fazer tudo. Entendi. Você vai avaliar individualmente cada paciente, qual o grau também de deformidade, qual o grau de dor, a idade. Que ele consegue. Às vezes o paciente, por exemplo, o paciente acamado, que tem um quadro de osteoartrite, ele não vai conseguir fazer um exercício físico. Ele faz fisioterapia motora. Ele já vai ganhar. Com a própria fisioterapia motora, ele já tem alívio na dor. Perfeito. E você observa no seu dia a dia abuso também de anti-inflamatórios e analgésicos em muitos pacientes? Muito, muito. E corticoide também. Então, que é, mais uma vez, um tratamento que é para ser a curto prazo, acaba se estendendo durante muito tempo, né? E, mais uma vez, aqui reforçando dos perigos, né? Do abuso dessas medicações que podem ter consequências cardiovasculares, renais, gastrointestinal, de sangramento e até de morte, né? E a mudança do estilo de vida também, né? Porque não é só o remédio. Se você não mudar seu estilo de vida, o remédio não vai ser milagre. Com certeza. E qual é o papel, assim, a cirurgia, ela pode ser indicada em alguns casos? Quais seriam essas situações? E também queria que você complementasse falando a respeito do papel das infiltrações, né, que é mais da parte mais ortopédica, mas você indique em quais situações atualmente. Então, vamos falar um pouquinho das infiltrações. Aí, nas infiltrações, a gente faz infiltração com glicocorticoide, né, que normalmente é aquele paciente que está na fase aguda, com muita dor. A melhora, espera-se uma melhora 3 semanas, então é um tratamento paliativo, é para aliviar a dor, e tem o ácido hialurônico também, que é feito, o paciente tem que ter uma indicação e também é um paliativo, ele não é um curativo. Ver esse ácido hialurônico atualmente está muito na moda, né? É. Muita gente, né? Muita gente fazendo como, assim, a salvador da pátria, como se isso fosse restabelecer o controle total da articulação, e não é bem isso, mais uma vez, é um paliativo. Né? Sim, é para tentar melhorar a dor e a mobilidade. Claro, quando o paciente tem uma dor aguda, você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você faz o glicocorticoide, espera alguns dias, dependendo, tem colega que já faz o mesmo dia e já faz o ácido hialurônico ali. Mas não espera que isso vai melhorar 6 meses, 1 ano, muito difícil, é a curto prazo mesmo. Entendi. E as cirurgias? A cirurgia geralmente é em paciente grave, né? Faz muito em joelho e quadril. Osteoartrite em joelho, o paciente vai melhorar. Porque a articulação dele tá toda destruída. Ele não vai melhorar, Ele vai melhorar com a cirurgia. Com a cirurgia. A artroplastia total, seja de quadril, do joelho, ele vai melhorar. Entendi. Entendeu? Então, a indicação, na hora que você vê o paciente no exame de imagem, ele não tem condições, ele não tem mobilidade nenhuma, vai para o ortopedista e ele vai indicar a prótese. Antigamente falava, vamos esperar 70, 80 anos para botar prótese. Gente, você vai esperar o quê? Você vai esperar o paciente piorar? Ele tem que viver hoje. Entendi. Então, cada dia que passa, tem essas indicações de prótese em paciente mais jovem. Não esperava 80, 90 anos. Mas também, mais uma vez, né? A cirurgia, ela vai ser indicada... Por exemplo, você está com uma pessoa, um paciente que tem uma obesidade, que ele não tá bem, tá muito, assim, imóvel, né? E, de certa forma, a cirurgia vai ser, mais uma vez, uma solução para aquilo naquele momento. Mas todo o resto da mudança em relação ao estilo de vida dele também tem que acontecer. Né? Perfeito. Não adianta a gente botar uma prótese de joelho, por exemplo, no paciente obeso, que ele não tá se cuidando, que ele não tá ali cuidando para fazer uma dieta, fazer exercício físico. Você vai botar uma prótese no paciente que tá obeso, que, entendeu? Aquilo ali não vai adiantar. Entendi. Então, até o colega ortopedista, ele vai orientar, ele vai falar assim, primeiro você muda seu estilo de vida, perde peso e depois você vem a gente colocar a prótese. E qual é a causa, assim, a causa mais frequente? Porque a maioria vai ser ali pacientes acima de 50 anos, né? Perfeito. Nos pacientes mais jovens, a principal causa, assim, claro, tem um componente genético, você citou, né? Mas seria a obesidade a principal causa dessa osteoartrite em pacientes jovens? Obesidade, trauma e nós mulheres. Atenção, mulheres. Atenção, mulheres. O uso do salto. Chique, linda, elegante, escarpão.
aquilo ali prejudica o joelho a longo prazo, entendeu? Uhum. E com o tempo vai desgastando a articulação ali, menisco, ligamento. Então, realmente tem que ter o ajuste do calçado. Entendi. Então você recomenda que não use ou você recomenda uma moderação? Vai tirar o salto da galera? Não. Nossa, não vai ter quem me conhece, sabe que eu amo o salto. Então, assim, vai sair, vai ao mercado, por exemplo, bem, não vai de salto alto, não, vai de escarpa, não. Bota um tênis confortável, bota um salto em blocos, agora vai se jantar com o marido, aí bota um saltão que você vai chegar, vai sentar numa mesa, ele vai levantar e vai embora, então tá tudo tranquilo. Usa só pra dar aquela caminhada, aquela desfilada e depois já senta. Perfeito. E existe, a gente já falou um pouco isso, mas dá uma resumida. Qual é a forma de prevenir a osteoartrite? Mudança do estilo de vida. Calçado, peso, exercício físico. Mesmo se você tem uma genética associada, isso vai fazer diferença. Eu sempre costumo falar que genética não é destino, né? Porque assim, a pessoa pode ter uma genética e mudar a história dela baseada nas escolhas que ela faz, que é meio a abertura aqui do nosso canal, que a gente sempre fala aqui. E em relação a mito, você conhece algum mito aí em relação à osteoartrite que você queria deixar? Desmistificar, coisas assim, vídeos bem malucos que você vê visto na internet sobre isso? Então, é que ela não é uma doença só do idoso, né? Hoje em dia ela é muito comum em jovem também, não é só aquela doença do velho. E muito isso relaciona com o reumatologista. Ah, vou no reumatologista, é o médico do idoso? Não, nós tratamos jovens também e tem osteoartrite em jovem. Perfeito. Eu acho que é isso. Você queria deixar alguma mensagem final? Falar alguma coisa? Gente, cuide, faça exercício físico. Isso previne mais da metade das doenças. Com certeza. E eu queria deixar como mensagem final um pouco parecido com isso. A osteoartrite não é uma sentença, né, de dor e limitação. As escolhas que você vai fazer diante da mudança do estilo de vida serão determinantes aí para você viver com qualidade e mudar essa história. E cuidado com o abuso de analgésicos e anti-inflamatórios, que terão um efeito devastador aí na sua saúde cardiovascular, na sua saúde gastrointestinal e na sua saúde renal. Núbia, mais uma vez, muito obrigada, e eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais também para o pessoal continuar seguindo, te perguntando coisas. Ela também produz conteúdo por lá. Segue lá, pessoal. Meu Instagram é nubiagoulart.reumato. Lá eu coloco um pouco do meu dia a dia e um pouco da reumatologia. É corredora também. Gente, ó, eu tenho lesão no joelho e corro, mas porque eu faço fortalecimento muscular. Perfeito. E por favor, gente, curta, compartilhe, isso ajuda a gente a impulsionar o vídeo para mais pessoas terem informações de qualidade. E o meu Instagram é doutora Yara Aguiar, Yara com Y, me segue lá nas redes para mais informações. E também sobre vida pessoal. A gente acaba mesclando um pouquinho. E esse foi mais um Por Você, de Coração.